O Jornal Gente está de volta para falar de política. Nós estamos em contato com o senador Espiridião Amin, que é do Partido Progressistas de Santa Catarina. Foi o relator do PL da dosimetria no Senado Federal. Esse que foi vetado pelo presidente Lula no começo desse ano de 2026. Senador, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente, transmissão simultânea da Rádio Bandeirantes e do canal Band News TV. Queria que o senhor contasse para a gente o que acontece a partir de agora. Nós vamos ter uma votação no Congresso desse veto do presidente da República, alguma alteração nesse assunto no horizonte? Muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, Pedro, Sônia, Thaís. Bom dia. E aos nossos telespectadores. Olha, o primeiro passo foi dado pelo governo. Zero de redução de penas altamente controversas. Eu nem vou dizer dos exageros dessas penas, mas o próprio inquérito, que é absolutamente questionável quanto à sua validade, quanto à imparcialidade dos juízes desta fortuita e oportunista primeira turma como juiz natural desses julgamentos. Quer dizer, com tantas controvérsias, o governo insistiu com o veto, naturalmente para agradar a porção mais radical dos seus apoiadores, esses que se comprazem com a tortura que é imposta aos condenados desta condenação discutível, né? Desde Clesão, que morreu em pleno cativeiro, Débora e outros exageros, e o que está sendo feito hoje com o ex-presidente Bolsonaro, que não é exagero dizer que está sendo submetido à tortura, pelo menos como ponto de partida. Então o governo disse o quê? Não tem conversa. Eu tinha assumido um compromisso quando se propalou pela primeira vez que o governo vetaria. Eu disse, olha, se houver o veto, e é um direito do presidente vetar, a minha consciência me impõe apresentar um projeto sobre anistia, porque eu considero o projeto da dosimetria uma espécie de degrau da escada do Jacó, aquela peça da Bíblia, né? Essa figura da Bíblia. Primeiro degrau, reduzir as penas, não é abolir nenhuma condenação, reduzir as penas. Aplicar o princípio da modicidade, para que elas sejam módicas, compreensíveis. O governo não quer. O passo seguinte é a anistia, que é um projeto muito mais amplo e que era a origem deste projeto de lei que se transformou no projeto da dosimetria. E, finalmente, nós vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde a CPI da Vaza Toga, que praticamente vai esquadrinhar a parte intestinal, íntima, do inquérito do 8 de janeiro, com a sua marcação tendenciosa, com uma cobrança, em vez do instantâneo do dia 8 de janeiro, a vida pregressa de cada um dos suspeitos. Então são três problemas. O primeiro, que seria resolvido com o degrau da dosimetria. O da anistia, o projeto está apresentado, já tem mais de 50 assinaturas de senadores pedindo a urgência. Senadores expressos por assinaturas dos seus líderes ou individuais, mais de 50 pedindo urgência para este projeto de lei que nós apresentamos no dia 8 de janeiro. E, finalmente, a CPI da Vaza Toga tem as assinaturas necessárias desde 28 de agosto do ano passado. Esses são os fatos novos, ou os incidentes novos, sem contar com o fato de que, derrubado o veto, como é provável que aconteça em fevereiro, o governo, através dos seus prepostos, vai questionar a constitucionalidade da própria lei da dosimetria. Então, o cenário que está aí aberto é um cenário de polarização, de radicalização, que nos distancia cada vez mais de uma harmonia tão necessária para a sociedade brasileira, e a harmonia se baseia em pacificação.
Senador, já havia essa discussão sobre anistia, inclusive com um projeto apresentado, e não foi para frente. A alternativa encontrada, que conseguiu avançar e depois foi vetada pelo presidente da República, foi a redução das penas. Mudou alguma coisa na temperatura política, no ambiente do Congresso, que o senhor enxergue que vale a pena agora voltar ao projeto inicial e lutar pela anistia completa aos envolvidos no 8 de janeiro? Bom, eu não participei de nenhum acordo. Eu fui o relator no Senado e desde o começo eu disse, eu sou o relator, sou fiel à minha missão, mas eu acho que a dosimetria não vai pacificar o país. O que vai pacificar o país é a anistia, que não é impunidade, é perdão. É algo que se faz, se fez e se fará em todas as democracias que querem se sustentar na harmonia da sociedade. Pelo mundo afora, a história mostra. Então eu acho que vale a pena, sim. Primeiro, satisfaz a minha consciência. Aí é uma coisa só. Mas satisfaz, na minha opinião, o objetivo da pacificação. Não é afronta contra ninguém. E os que votaram a favor da anistia na Constituinte, muitos deles estão contra agora. Quem é que votou a favor da possibilidade de anistia para este tipo de crimes, contra o chamado Estado Democrático de Direito? Lula, como constituinte, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, está lá a relação, vale a pena acessar. E o que declarou a bancada do PT depois de vencer? Foram 281 votos a 120 na Constituinte. Isso não é hermenêutica, né, que é uma interpretação, nem é emenda constitucional. É da Constituinte, ou seja, da Constituinte originária. Foi uma decisão. Pode conceder anistia, sim. Agora, sempre haverá um advogado, um jurisconsulto, que possa dizer não. A hermenêutica, o mosaico, a análise holística da Constituição não permite. Essa discussão vai valer a pena. Agora, o que vale a pena mesmo é a harmonia do país. É nós darmos um passo adiante para reduzir a polarização. Olha o que está acontecendo no mundo afora, nos Estados Unidos, no Irã. A polarização é um lado querer esmagar o outro. É aquela frase atribuída a Lenin, né? Cubra-o. Não apenas derrote o seu adversário, cubra-o de esterco. Quer dizer, essa ideia de aniquilar o adversário que está se manifestando nas decisões do ministro Alexandre de Moraes a respeito do seu prisioneiro que é o Jair Bolsonaro. Então, essa radicalização não vai dar certo. E as fraturas estão acontecendo. Olha o Banco Master, olha os contratos que beneficiam, né, as empresas vinculadas aos juízes. E não é um só. Isso tudo vai envenenando o país. Seja a dosimetria, em pequeno grau, seja a anistia e, em última análise, uma revisão do inquérito, que, na minha opinião, vai acontecer, não sei daqui a quanto tempo, de um inquérito viciado, tendencioso, baseado numa narrativa e não em fatos. Tudo isso vai conspirando para que o país da tolerância, da coexistência, da boa convivência, que sempre foi o Brasil, eu digo isso com orgulho de filho de imigrantes. O Brasil dos nossos sonhos está sendo solapado por esse radicalismo mesquinho. Então, é oportuno discutir esse assunto? Claro que é. O mundo mostra que é oportuno. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas sei que o caminho errado é o que nós estamos trilhando. Senador, é importante esse assunto que o senhor está colocando aqui, porque mais do que polarização, o senhor bem disse, é uma radicalização de ideias. Isso a gente já nota, pelo menos nas duas últimas eleições presidenciais. Pois bem, estamos novamente em um ano de eleição, em que as pesquisas de opinião dizem que a segurança, por exemplo, passa para o item número 1, até mais do que a preocupação com o bolso, com a economia. O senhor acha que se esse discurso não for amenizado pelos candidatos, a gente corre o risco aí de ter os próximos 4 anos bem complicados, inclusive a eleição para o Senado, que é uma eleição extremamente importante?
Sim, na minha opinião, e eu já vi pesquisas indicando isso, na eleição do Senado, pelo menos como grande tema, só há um tema acima da segurança. Sabe qual é? Sua posição sobre o impeachment de ministros do Supremo. Eu já vi pesquisas em que este é o primeiro item, ou seja, qual é a posição do candidato a respeito de impeachment de ministros do Supremo. Isso está ultrapassando aí o item segurança. E você vai ver isso nas próximas pesquisas, porque eu já vi numa. Então, a eleição específica do Senado já está sendo impressionada por este tópico. Agora, no Brasil, o que você vê no governo? O governo, pelo menos, está em dúvida se a PEC da segurança é prioridade ou não. É a notícia do dia, deste dia. Ou seja, um governo que não deu bola para a segurança durante esses seus primeiros 3 anos, né, de um time político que nunca deu importância à segurança, não será surpresa para mim se for considerada sem importância política a PEC da segurança, com a saída do ministro Lewandowski, e a questão das quadrilhas, né, das facções, também seja descartada como prioridade. Será sempre uma prioridade, porque é uma deficiência que nós vivemos, a questão da segurança. Mas a questão da impunidade e de não haver contrapeso aos exageros de um juiz, ninguém consegue arbitrar a parcialidade evidente de juízes que atuaram na primeira turma. Faça uma pesquisa e pergunte se os juízes da primeira turma do Supremo poderiam ser considerados imparciais. A começar pelo voto divergente do ministro Fux. Então, esses tópicos todos vão envenenando a sociedade. Essas decisões mesquinhas sobre forma de cumprimento da pena do ex-presidente Bolsonaro, isso tudo vai comprometendo ainda mais a radicalização, ou, se você quiser usar uma expressão, polarização calcificada, rígida, sem possibilidade de flexibilização e negociação. Nós estamos caminhando para isso. Senador, o senhor mencionou o caso do Banco Master e falou sobre a chamada Lava Toga, uma CPI para investigar decisões. Vaza Toga. O senhor acredita que esse caso do Banco Master deve ser incorporado a essa comissão ou que deve ser criada uma comissão específica para os escândalos que foram denunciados de ligação de ministros, escritórios de advocacia, nesse caso do Banco Master? Não, quanto ao Banco Master, eu já assinei e tenho acompanhado, está bem prestigiada, digamos, a CPMI do Banco Master. É uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar essa teia de aranha terrível que hoje quem vai pagar a conta é o seu fundo de pensão, ou seja, o fundo de pensão de milhares e milhões de brasileiros. Porque o número de estados que investiram poupança dos seus funcionários em fundos do Banco Master passa de 15. Portanto, uma velha crônica bem-humorada da imprensa inglesa dizia: se o governo não pagar, quem vai pagar é o seu fundo de pensão, dizia o George Parr, né, nessa peça humorística. É a verdade. Então, CPMI, eu acho que o ideal seria a do Banco Master. Quanto a essas ligações de ministros com interesses em bancos, em escritório de advocacia, eu acho que o código assinado pelo ministro Zanin é pelo menos uma discussão correta. Mas não precisa criar um código. Nesse caso, aplique-se o Código Penal. A advocacia administrativa, o sujeito se locupletar de um cargo para exercer influência, seja no Banco Central, seja na liquidação do Banco Master, isso aí é Código Penal. Não precisa de Código de Ética. Quem lê a entrevista do presidente da Suprema Corte Alemã
que instituiu o código de ética lá, o código de ética deles é apenas normativo, não tem punição. Eu prefiro o Código Penal. Se a advocacia administrativa, seja parlamentar, seja do executivo, seja do judiciário, o Código Penal já estabeleceu esse tipo criminal. E não venham depois dizer que não havia previsão, invocando, quem sabe, o nullum crime, nulla pena sine lege. Não há crime se não tiver uma lei anterior. Isso pode ser uma escapatória. Eu prefiro aplicar o Código Penal. Lá da década de 1940, ele já tipifica, com as suas atualizações, os crimes que estão sendo praticados repetidamente, sem punição e sem contrapeso que estabeleça o freio. Freios e contrapesos. É assim que a democracia se constrói. Nós não temos nem o freio, nem o contrapeso. Agradecer ao senador Espiridião Amin falando ao vivo conosco aqui no Jornal Eu gostaria Gente. de fazer um pequeno comentário. Pois não. Acho muito positivo se o governo reduzir as emendas individuais em 11 bilhões e alocar esses recursos em obras de infraestrutura, conta com o meu apoio. Porque o que nós estamos fazendo, e o caso de Santa Catarina eu tenho que invocar, é um voo de galinha. Com a mudança do teto de gastos para o arcabouço, nós tivemos uma liberação de recursos para obras, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, BRs essenciais. Agora, este voo, que poderia ser mais permanente, mais duradouro, virou voo de galinha. Já estamos com recursos alocados inferiores a 2023. Quer dizer, o governo não está tendo condições de dar curso às obras necessárias de infraestrutura, não só no meu estado. Então, eu concordo. Se essa redução de 11 bilhões em emendas for convertida em recursos para infraestrutura, não só para Santa Catarina, conta comigo, para não dizer que está tudo errado. Eu acho que essa transferência dos 11 bilhões de emendas para obras de infraestrutura, eu apoiarei. Senador Espiridião Amin, foi muito bom conversar com o senhor nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Até uma próxima. Um feliz 2026 para todos, se Deus quiser e se as circunstâncias permitirem. Muito obrigado. Obrigada, para o senhor também. Obrigada, senador. Agora 9h24.